Enfim, esqueci um pouquinho de gravar, mas não perdemos nada de tão especial. Continuando. Já que nós estamos fazendo esses comparativos, entre figuras derivativas, eu quero falar para vocês que cuidado com diferença entre tortura pela tortura e abuso de autoridade. Tortura pela tortura versus abuso de autoridade. Lembrando a vocês que a lei de abuso de autoridade foi alterada no ano de 2019, 5 de setembro, gente. Então, cuidado. Se você está com uma doutrina um pouquinho mais antiga, não tem problema estudar a lei de tortura. Cuidado. Só quando você for fazer um comparativo entre a tortura pela tortura e o abuso de autoridade, se liga na lei nova. A lei nova diz que, vamos lá? A parte que interessa para nós, eu fiz aqui a cópia. Olhe, constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. Pode ser por violência física, que é a real, violência moral, que é a grave ameaça, ou até mesmo reduzindo a capacidade de resistência, não deixando ele se opor à conduta que está sendo imposta. Vamos lá. Constrangimento. Vejam, aqui o ato de execução, vamos falar da tipicidade objetiva. Aqui, o ato de execução, o modo de execução é violência física, moral ou redução da capacidade de resistência. O que lhe causa, o que lhe gera constrangimento. Na tortura, pela tortura, nós estamos deixando o preso submetido, reduzido a sofrimento físico ou mental. A diferença é que na lei de abuso de autoridade, o meio de execução é violência, grave ameaça ou aniquilar a capacidade de resistência. Não há sofrimento físico ou mental, há constrangimento. Na lei de tortura, o A2, o meio de execução é qualquer ato não previsto em lei. É maior, é mais amplo, por melhor dizer. E lá tem que gerar sofrimento físico ou mental. Então, cuidado. Exemplo: constranger o preso para que exiba seu corpo à curiosidade pública. Você põe o cara na cela e fala para o repórter pingar sangue, tira a foto. Pergunto, ele tem como resistir? Não. Ele está constrangido à curiosidade pública. Gente, vamos lá. Não é um sofrimento físico ou mental, é um constrangimento, abuso de autoridade. Situação vexatória ou constrangimento não autorizado por lei. Você faz o cara lá com o ministro preso com um uniforme laranja. Tá lá. Constrangimento não autorizado por lei. Então vejam, cuidado, a distinção entre tortura pela tortura e abuso de autoridade. Digo, tortura pela tortura, qualquer ato não previsto em lei. Abuso de autoridade, violência física, violência moral ou redução. Tortura pela tortura é mais do que um constrangimento.
é um verdadeiro sofrimento físico ou mental. No abuso de autoridade, é meramente um constrangimento. A diferença, gente, um constrangimento não chega a um verdadeiro sofrimento. Então, está aí, por mais uma vez, a distinção entre figuras delitivas que se assemelham, mas não são idênticas. Tudo bem? Outro detalhe. Iter criminis, ainda fazendo alusão à decomposição analítica. Iter criminis. Aqui, novamente, estamos diante de um crime material. Estará consumado com o resultado naturalístico previsto na norma, qual seja submissão a sofrimento físico ou mental. Por assim sendo, desde que não gere esse sofrimento físico ou mental por circunstâncias alheias à vontade do agente, é cabível a tentativa. Neste caso, eu quero fazer uma revisão por mais uma vez. Eu quero lembrá-los que, o único delito até então que nós estudamos dentre o inciso 1, o inciso 2, o parágrafo 1º, que é crime formal, foi o inciso 1. Tortura prova, tortura crime e tortura discriminatória. Na verdade, por melhor dizer, ao meu ver, sendo crime formal, até agora, na minha concepção, apenas tortura prova, que se consome quando alcança a prova, independente do sofrimento, e a tortura crime, que se consuma quando alcança o crime, independente do sofrimento. A tortura discriminação, a tortura castigo e a tortura pela tortura são crimes materiais e não formais. Também modo de estudar. Meus amigos, toda vez que vocês forem estudar, dá uma revisada ali para ver se é crime formal ou material. Ao meu ver, nesta legislação, até agora, formal é tortura prova, tortura crime. O restante, todo material. Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos para o último delito de tortura. Artigo 1º, parágrafo 2º. Artigo 1º, parágrafo 2º. E já ligo o alerta no máximo. Sabe por quê? Porque esse crime, ele já veio para nós com uma peculiaridade. É a tortura omissão. Como assim, professora? Nós estamos diante de uma conduta omissiva. Até então, tudo que nós vimos era conduta comissiva. Era uma conduta humana originada por ação. A ação era submeter, a ação era, além de submeter, qual era? Enfim, também não me recordo, mas até agora tudo era conduta positiva, comissão. A partir de agora, o parágrafo 2º trouxe para nós a modalidade omissiva. Vamos ler? Vamos ler? Aquele que se omite, que deixa de agir, porque aqui, neste caso, vamos lembrar, a conduta humana impõe o dever de agir. A conduta humana aduz, elenca, tipifica, haja. E se você não agir, omitindo-se, estará caracterizado o delito. Então, vamos lá. Aquele que se omite em face de todas as condutas anteriores, quais seja parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, vamos de novo. Quais sejam inciso 1,
Inciso 2, parágrafo 1º. Aquele que se omite em face do inciso 1, do inciso 2 e do parágrafo 1º, quando tinha especial relevo o dever de evitá-las ou apurá-las, o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena. Opa, a pena mudou. A pena, até então, a gente falou, era 2 a 8 anos. Aqui, veja, a tortura omissão veio disposta como uma pena menor. O omitente tem pena... Professora, Oi? eu só queria tirar uma dúvida. Por exemplo, é aquele vizinho que sabe o que acontece, mas ele não fala para a polícia, basicamente isso? Ótima pergunta. O vizinho que sabe e nada faz. Posso continuar a aula que eu já te respondo, meu anjo? Pode sim, professora. Eu adorei a pergunta. Quem fez, que eu não vi? Isabela. Isabela, a pergunta é ótima. Tudo bem? Olhem, vamos continuar a aula com a pergunta dela em mente. O vizinho que sabe, que ouve os gritos e nada faz, comete tortura, omissão? Vamos continuar aqui, Isabela. Aquele que tem o dever de evitá-las ou apurá-las. Pena, detenção. Ó, peninha, 1 a 4 anos. Peninha, vamos lá. Bem jurídico, ao meu ver, o mesmo. Incolumidade pessoal, traduzida na integridade física ou mental ou psíquica. Integridade ou saúde física, mental ou psíquica. Aí, a saúde física, a saúde mental e psíquica em conjunto é chamada de incolumidade pessoal. É a saúde física, mental ou psíquica. O conjunto é chamado de incolumidade pessoal. Vamos começando a te responder aqui, Isabela. Para responder, eu optei fazermos a decomposição analítica juntos. Bem jurídico é o mesmo, porque aí você mesmo vai conseguir se autorresponder. Vamos lá. Sujeito ativo. Liga o radar, Isabela. Todo aquele que possui o dever de evitar ou apurar. Então, veja, somente vai cometer este crime aquele que tem o dever legal de evitar, aquele que tem o dever legal de apurar. Apurar no sentido de investigar, punir, processar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos brincar. Isabela, imagina você que eu tenho uma vizinha e a minha vizinha é muito doida. Conseguiu imaginar? Ótimo. Sim. A minha vizinha todo dia espanca a criança, a filha dela, de 2 anos. Eu ouço os gritos da criança, eu ouço o choro da criança, eu ainda ouço a criança gritando: socorro, socorro. E o que eu faço? Nada. Pergunto: eu pratico esta modalidade delitiva? A resposta está aqui. Eu tenho o dever legal de evitar? Não. Eu tenho o dever de apurar? Apurar é investigar, processar e etc. Não. Nesse caso, eu cometo outro crime, mas não a tortura por omissão, porque aqui apenas vai ser
Sujeito ativo é crime próprio, Isabela. Demanda qualidade especial do agente, qual seja quem tem o dever de apurar ou quem tem o dever de evitar. Dever legal, eu não tenho. Eu vou cometer um outro crime, que já a gente conversa, mas não esse. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos entender. Imaginem vocês que um preso chegou na delegacia e lá ele foi severamente torturado para confessar o crime pela autoridade policial. Pergunto, qual modalidade de tortura o delegado praticou? Tortura, prova. Artigo 1º, inciso 1A. Certo. Chegou em audiência de custódia arrebentado. E aí, a juíza acatou a manifestação do Ministério Público e requereu que ele fosse remetido à perícia para que o médico legista verificasse se ali houve abuso físico. O perito bate o migué. O perito tinha o dever de apurar. E o perito fala que não tem lesão nenhuma, enquanto havia, nesse caso, o perito praticou uma omissão. Por quê? Porque ele tinha o dever de apurar e não o fez. Inclusive, essa apuração é uma omissão própria. Ele tinha o dever de agir e não o fez. Outro exemplo. O preso está na penitenciária estadual de Londrina. Vem o delegado federal de Maringá e vai lá para interrogá-lo. Levam ele para uma sala particular, até disponibilizam ali para ele a internet, para que ele ligue o note dele, uma impressora, para ele fazer o ato tudo certinho, afinal ele tem que interrogar. E está o preso com o delegado na sala. E o preso nega o crime. E aí? Arrebenta o preso. Arrebenta o preso. Nesse momento, os agentes penitenciários estão lá fora. Mas pergunto, quem é o responsável? É o agente. O agente está vendo, ou melhor, está ouvindo. O agente, por ser o carcereiro, ele tem o dever jurídico de evitar o resultado. E ele fala assim, eu vou comprar briga com o delegado federal por causa de preso? Por causa de preso? Vou nada. E se omite. Aqui nós temos a tortura omissão por dever de evitar. Porque a lei traz o dever de evitar. Nesse caso, então, nós também temos uma tortura, repito, apenas para quem tem o dever legal de evitar, apenas para quem tem o dever legal de apurar. Trata-se de crime comum, crime próprio, exige qualidade especial, qual seja, aquele que tem dever legal de evitar, aquele que tem dever legal de apurar e se omite. Tudo bem? Tudo bem? Olhem que interessante. Aqui nós estamos diante de um crime próprio, mas um crime próprio, como assim? Não bipróprio, meramente próprio, porque o torturado pode ser qualquer pessoa, certo? Vamos fazer então continuidade. Tipicidade objetiva. Vamos falar da descrição do delito propriamente dita. Núcleo do tipo, omitir. Núcleo do tipo, omitir. Só que, cuidado,
Se liga. Por quê? Porque a omissão pode ser feita sob duas vertentes distintas. Meio de execução, quando tinha o dever de evitar, dever de apurar. Por que eu estou falando isso toda hora? Dever de evitar, dever de apurar. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos entrar em crise com o direito penal, parte geral. Sabe por quê? Porque vocês têm que lembrar o artigo 13 do Código Penal. E o artigo 13 do Código Penal, ele traz para nós as modalidades omissivas e fala para nós que a omissão pode ser meramente própria quando aquele que deve agir se omite. Omissão própria. Isto quer dizer, ele tem o dever de apurar, de investigar, de instaurar, de processar, de apurar e se omite. A lei manda, haja, e ele não age, ele se omite. Tudo bem, omissão própria, facinho. O problema está para nós na omissão imprópria. Por quê? O artigo 13, parágrafo 2º, trouxe para nós a omissão imprópria sob a seguinte assertiva. Comigo, gente. Revisão Código Penal. Olho na tela. Comigo. Olho na tela. A omissão é penalmente relevante quando podia e devia agir para evitar o resultado, se omite. Quando podia e devia agir para evitar o resultado e se omite. Como assim, professora? Me perdi. Não se perdeu nada. Lembrem, nesse caso, se a pessoa tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, exemplo, o que eu acabei de falar para vocês, o carcereiro que está ouvindo o delegado espancar, ele tem a obrigação de carceragem, de vigilância. Ele tem a obrigação de vigilância e ele nada fez. Lembrem, nesse caso, quando ele tem o dever de evitar e não evita, podendo e devendo, porque a lei impõe o dever, estamos diante da omissão imprópria. O Código Penal diz que, nesse caso, a pessoa vai responder como se tivesse agido. Exemplo, a mãe que vê o seu marido, padrasto, estuprar a filha de 9 anos. Ela podia e devia, porque ela tem por lei a obrigação de cuidado e proteção. Ela podia e devia e não age. Ela responde exatamente como se ela tivesse estuprado a filha. Como assim? Sim, ela responde por omissão imprópria, tal como se ela tivesse agido. É o delito comissivo por omissão. Relembraram esta figura delitiva? Qual é a consequência? Responde tal como se tivesse agido. Nesse caso, o Código Penal determina que tenha a pena de quem agiu. Mas a lei especial disse que não, vai ter pena meramente de 1 a 4 anos. Por ser legislação especial, predomina sobre a legislação geral. Cuidado. Nesse caso, aquele quem tinha o dever de evitar é o garantidor, porque a lei lhe deu obrigação, cuidado ou vigilância.
dando o dever de evitar, em casos comuns, em regra geral, vai responder pela mesma pena de quem agiu. No caso da lei da tortura, vai responder por pena de 1 a 4 anos. Metade, porque a lei geral, ela não predomina sobre a lei especial. Vige o princípio da especialidade. Há quem considere que seria inconstitucional dar àquele que deve evitar, meramente evitar, a pena pela metade. Porque a Constituição Federal fala que, olhem, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como hediondos, respondendo os mandantes e executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, há quem considere que, uma vez que a própria Constituição se preocupou por aqueles que devem evitar o delito de tortura e se omitir expressamente, deveria a primeira parte, ao omitente que devia e podia agir para evitar, responder pela mesma pena do que aquele que agiu. Mas saibam, não predomina, porque o que predomina é que a lei geral trouxe a figura do garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Aquele que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância vai responder como se tivesse agido no caso de omissão. Só que com especial relevância, a lei de tortura trouxe uma modalidade específica, a tortura por omissão, trazendo que tanto no caso de omissão imprópria, como no caso de omissão própria, vai responder por pena diminuída, 1 a 4 anos. E digo mais, aquele que tem o dever de evitar, se liga, omissão imprópria, garantidor. Dever de apurar não é garantidor, é omissão própria, meramente omissão. Ambos respondem pelo delito previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, com pena diminuída. Tudo bem? Tudo bem? A par deste contexto, eu vou pedir para vocês a chamada, todo mundo dá um oi, que eu já vou tomar cautela de dar tempo aí, porque a aula passada, agora há pouco, eu não fiz, caiu e eu não fiz chamada da galera, porque eu estava empolgada. Mais alguém? Fale agora, pelo poder em mim investido. Fale agora. Meninos, então, olhem, aula que vem nós vamos terminar tortura e já começamos execução penal, tá bom? Terminamos tortura e já começamos execução penal. A contraponto, indago. Alguma dúvida?
Então, vocês estão dispensados. Até mais. Professora, Oi, pode falar. não é uma dúvida, é só que eu te perguntei porque tem um caso que ficou bem famoso na época, era de uma mulher que maltratava uma criança, sabe? Sim, deixa eu parar de gravar. Sim, teve um caso de